Fala Brasil, TV Imperial no ar, e já que estamos na época da maior festa popular de todo o Brasil, hoje vamos relembrar um vídeo da TV Imperial e conhecer as 20 maiores curiosidades sobre o carnaval brasileiro. Tenho certeza que a maioria você não conhece, então agora já deixe seu like, inscreva-se, siga-me também nas outras redes sociais, lá tem conteúdo novo todos os dias e vamos logo ao que interessa. A origem das brincadeiras do carnaval brasileiro vem do intrudo. Essa festa de origem portuguesa chegou ao Brasil junto com nossa colonização, já tendo relatos dela na Pernambuco do século XVII. O intrudo consistia em juntar amigos e jogar água, farinha e limões de cheiro, que eram bolas de cera com líquido dentro, isso um nos outros. Ele era dividido em dois, o familiar, onde brincava-se dentro de casa entre a própria família e amigos, e o popular, que era sair às ruas e fazer a mesma coisa. Mas, mesmo com a simpatia de nossos imperadores pela festa, com o tempo as coisas mudaram. Os foliões começaram a brincar com quem não queria e, para piorar, passaram a jogar sujeira nas pessoas. Por isso, esse modelo foi desestimulado até que em 1854 foi decretado que o intrudo deveria ser a seco. Assim pararam de jogar água e farinha e passaram a jogar confetes e serpentinas. Era o início de nosso carnaval de rua. Entretanto, um pouco da raiz do intrudo sobrevive ainda hoje, especialmente na região norte do país, como na cidade de Arraiás, em Tocantins. E a reboque da chegada da corte portuguesa ao Rio em 1808, tivemos mais uma das primeiras mudanças para civilizar a festa brasileira. Assim, apesar de já ocorrerem bailes por aqui desde 1641, em honra ao rei Dom João IV pela restauração da independência portuguesa, houve uma maior importação dos bailes de máscaras de Paris para ser o novo modelo de nosso carnaval. Porém, o mais famoso desses bailes ocorreria em 1840, na Regência. Organizado por uma italiana, seu objetivo era dar ao Império aspectos do carnaval veneziano. Seus convidados eram membros da elite carioca. Entretanto, com o tempo, esse tipo de baile também foi sendo popularizado e deixou como marca as fantasias e roupas de gala, usadas até hoje na avenida. Foi nessa época que surgiram outras bases do carnaval, os cordões e blocos. Em decorrência da polêmica do intrudo, os cordões consistiam em fechar ruas com cordas, e até esse limite, o pessoal se divertia com desfiles, fantasias e música. Isso evitava choques com quem não queria participar. Já o Congresso das Sumidades Carnavalescas, fundado em 1855 por membros da elite, como o famoso José de Alencar, foi o primeiro bloco oficialmente organizado. E ainda sobre esse bloco, é dito que seus participantes, devidamente fantasiados, foram até o Palácio Imperial de São Cristóvão fazer um pedido a ninguém menos que o imperador Dom Pedro II. Esse pedido era para que a família imperial assistisse ao desfile deles, e o imperador aceitou. E o tipo de música que era tocado? Bom, de início eram ritmos europeus, como a valsa e a polca, tanto que viriam influenciar o futuro samba. Mas foi a partir da década de 1880 que as primeiras marchinhas de carnaval surgiram nos salões. E em 1890, Chiquinha Gonzaga, a primeira maestrina brasileira, criou a primeira música exclusivamente para o carnaval, o Abre Alas. O abre alas, eu quero passar. Em 1892, tentando transferir a festa para um período mais fresco do ano, o governo tentou mudar o carnaval para junho. E o que aconteceu? O povo não ligou para o calor e tivemos dois carnavais. Detalhe, isso aconteceu uma outra vez. Foi em 1912, quando a data foi alterada por conta da morte do Barão do Rio Branco. Novamente tivemos dois carnavais. E no início do século XX, o carro, a grande novidade da época, entrou na folia. Isso se deu por conta das elites que passaram a enfeitar seus carros e desfilar com eles pelas avenidas, como a Central no Rio de Janeiro e a Paulista, obviamente em São Paulo. Era o início dos carros alegóricos. E como já falamos em Realeza, não poderia deixar de mencionar ele, o Rei Momo. Originalmente, Momo vem da mitologia grega, sendo filho do sono e da noite. Ele foi expulso do Olimpo porque tinha como diversão ridicularizar as outras divindades. Já a ideia de Rei Momo veio a surgir no Brasil em 1933, quando o jornal A Noite criou um boneco de papelão que batizaram de Rei Momo, primeiro e único. E no ano seguinte, o mesmo jornal decidiu dar vida ao rei, fazendo um concurso para a escolha do soberano do carnaval. Os critérios eram que o homem deveria ser um homem alegre, carismático e com cara de glutão. O eleito foi Moraes Cardoso, e assim, entre os gritos de Vive le Roi, que significa Viva o Rei em francês, nascia para o Rio de Janeiro o primeiro Rei Momo.
Para se ter ideia da importância do Rei Momo para o Rio, além de uma lei estadual de 1968 oficializar sua eleição, é costume que o prefeito entregue, nos primeiros dias de carnaval, a chave da cidade ao soberano. Mas um rei não é nada sem sua família real. Por isso, apesar de menos conhecidas, também temos a rainha e princesas, o trio de belas mulheres que compõem a corte real e, ao lado do rei, abrem as festividades. Parece até que essa república tem uma certa tradição monárquica, hein? Se estamos falando de carnaval, não podemos deixar de falar do samba, certo? Mas você sabe de onde vem o termo samba? Sua raiz vem de semba, da língua banto de Angola. Essa denominação era utilizada para designar um tipo de dança que os africanos faziam, conhecida como umbigada. Bom, acho que eu não preciso explicar como era essa dança, né? A primeira escola de samba foi criada em 1928, no Rio de Janeiro. Chamava-se Deixa Falar. Anos depois mudou seu nome para Estácio de Sá, e foi a partir deste momento que o carnaval de rua começou a ganhar o formato que conhecemos hoje. E poucos anos após a criação da primeira escola, veio a ideia de competição entre os outros grêmios que surgiriam, para saber qual seria campeão do carnaval. Essa ideia veio de ninguém menos que o jornalista Mário Filho, irmão de Nelson Rodrigues, no ano de 1932. E por falar nas escolas, não poderia deixar de comentar a certa união com o Império. Mas essa daqui, quando eu vi pela primeira vez, eu parei e falei, rapaz, eu conheço esse brasão. Trata-se da Acadêmicos de Santa Cruz. Agora me diz, tem como falar que esse brasão não é inspirado na bandeira imperial? Essa daqui não é bem uma curiosidade, mas uma dica. Em tempos que falam que a música brasileira não tem letra, os sambas enredos são uma certa exceção. Isso porque suas letras, quando não tentam lacrar, têm boa base e contam bem nossa história. O Carnaval Carioca é a festa popular mais conhecida do planeta, mas além dele, outros grandiosos são o de Salvador, de Olinda e os gringos de Nova Orleans, nos Estados Unidos, o clássico de Veneza, na Itália, e o de Colônia, na Alemanha. E para finalizar, uma história que me contaram há pouco tempo. No último carnaval antes da abolição da escravatura, que ocorreria a 13 de maio de 1888, a princesa Dona Isabel preparou algo especial. Aos moldes das batalhas de flores francesas, enfeitou sua carruagem com camélias, símbolo da libertação, e saiu com seu marido, o Conde D, e filhos, jogando flores e confetes pela rua da corte. A ideia era mobilizar a sociedade para a causa abolicionista, coisa que se concretizou pouco tempo depois. E é isso aí, gostou do vídeo? Então não deixe de comentar aqui embaixo a sua opinião. Também curta e compartilhe para que mais pessoas conheçam o conteúdo e que a TV Imperial volte cada vez mais forte.